Gilgamesh era o rei de Uruk, uma antiga cidade da Mesopotâmia, que se encontrava na região que hoje faz parte do Iraque. Segundo o poema épico, Gilgamesh era um governador poderoso e valente, mas também arrogante e opressor, para seu povo. Em busca de fama e glória, empreende uma série de aventuras e viagens, entre eles sua busca pela imortalidade. Os feitos de Gilgamesh, rei de Uruk, na antiga Mesopotâmia, foram cantados por 2000 anos até que um grande incêndio, em 612 a.C., devastou a biblioteca de Nínive, que guardava esses registros escritos. Sem eles, o nome de Gilgamesh foi sendo pouco a pouco esquecido até desaparecer completamente. Desapareceram, também, os registros das sociedades que povoaram a Mesopotâmia e regiões vizinhas, e com eles, o passado do Oriente Próximo. Passaram-se outros 2400 anos, quando o arqueólogo britânico, Austin Enrilayav, descobriu as ruínas soterradas da Biblioteca de Nínive, em meados do século XIX. Foram encontradas cerca de 30.000 plaquetas de argila com escrita cuneiforme. Eram fragmentos que formavam 1.200 textos distintos. Entre eles, estavam as 12 plaquetas contendo a epopeia de Gilgamesh. A fabulosa história desse herói foi recuperada 48 séculos depois de seu reinado e, mais uma vez, encantou historiadores e o público leigo. Assurbanipal, 668 a 626 a.C., o último grande rei do Império Assírio, foi um grande conquistador. Mas, além de saqueador do Egito e de Susa, foi, também, o criador de uma notável biblioteca, considerada a primeira da história. Localizada no Palácio de Assurbanipal em Nínive, a biblioteca possuía uma coleção com milhares de placas de argila contendo textos em escrita cuneiforme, alguns em duas línguas, sumério e acádio. Eram hinos, poemas, contratos e textos sobre assuntos variados como geografia, matemática, medicina, religião, astronomia, leis, presságios, relatos de viagens e aventuras, entre outros. Assurbanipal, que tinha grande interesse pela literatura e erudição, enviou escribas aos centros de saber da Babilônia, em Uruk, Nippur e Akkad, com a missão de copiar, em tabuletas de argila, todos os assuntos então correntes. Os escribas também traduziram as antigas escritas para o semítico acadiano da época. A biblioteca desapareceu em 612 a.C., quando uma coligação de babilônios, citas e medos invadiu e ocupou Nínive incendiando o palácio real. Os tablets de argila ficaram parcialmente cozidos, processo que, paradoxalmente, ajudou a preservar as placas. Porém, os textos escritos em placas de cera, couro e papiro foram perdidos para sempre. As milhares de placas encontradas nas escavações em Nínive, em 1849, foram levadas para o Museu Britânico em Londres, e ficaram sob a responsabilidade de Henry Ravinson. Havia pouco tempo que ele decifrara o cuneiforme. Coube a George Smith, no museu e perito na decifração do cuneiforme, fazer a segunda grande descoberta. Em 1872, diante de uma plateia de especialistas, ele leu a 11ª tabuleta que narrava sobre um dilúvio devastador, do qual somente um homem sobreviveu. A revelação causou impacto entre especialistas, teólogos e o público leigo. Mais surpresas vieram com a decifração de outras tabuletas: Araru, a deusa criadora do homem, o mito Enuma-Eli, o poema da criação, e o mito de Adapa, o homem que recusou a imortalidade, personagem que, para alguns estudiosos, seria o Adão bíblico. O impacto dessas descobertas desafiavam a erudição literária e bíblica, e lançavam para tempos mais longínquos a história da humanidade. A epopeia de Gilgamesh já circulava por volta de 2100 a.C., mas era muito anterior a essa data. Diante dessa datação, todas as literaturas ditas, então, como as primeiras da história, mostravam-se bem mais recentes. As narrativas do Pentateuco ou Torá, a parte mais antiga do Velho Testamento, são do primeiro milênio, e a versão hebraica da Bíblia teria sido redigida entre os séculos VIII e V a.C., principalmente no tempo do rei Josias, entre 640 a 609 a.C.
Por sua vez, os poemas épicos Ilíada e Odisseia, atribuídos a Homero, remontam aos séculos IX e VIII a.C. Muito já se pesquisou e escreveu sobre a influência da epopeia de Gilgamesh sobre a escrita do Gênesis, chegando a se questionar a veracidade dos textos bíblicos. Por outro lado, a epopeia que chegou a nós também, não é original, mas um compilado de lendas e poemas onde se misturaram tradições culturais de sumérios, acádios, assírios e babilônicos. Foram encontradas cópias do poema em regiões diversas da antiga Mesopotâmia, da Palestina e da Turquia, e nem todas as versões coincidem. Enfim, tanto a epopeia de Gilgamesh quanto o livro do Gênesis poderiam ter sido influenciados por histórias ainda mais antigas e difundidas no Oriente. Gilgamesh foi o quinto rei da primeira dinastia de Uruk, tendo reinado por volta de 2650 a.C., considerado o mais ilustre antecessor dos reis sumérios. Gilgamesh tornou-se objeto de lendas e poemas, passando a ser venerado como um herói que, ao longo do tempo, foi sendo divinizado. Uruk, cidade suméria surgida por volta de 3500 a.C., foi uma das primeiras cidades da história. Exerceu forte influência na cultura, urbanização e formação do Estado, na região mesopotâmica. O poema menciona suas muralhas, templos e mercados, o que foi confirmado pela arqueologia. O poema se inicia com uma exaltação a Gilgamesh, destacando suas virtudes, sua constituição e seus feitos, as muralhas de Uruk e o templo de Iana. O rei é imbatível e arrogante, e a população, embora reconheça sua competência, está insatisfeita com a prepotência e luxúria dele. Os habitantes de Uruk rogam a deus Aruru para criar um ser igual a Gilgamesh que o desafie. Aruru, tomando um pouco de barro, cria Enkidu, deixando-o no meio da floresta, afastado da humanidade. Ele é um homem selvagem, tem o corpo coberto de pelos, os cabelos longos e desgrenhados. Ele vive com os animais, como se fosse um deles. Gilgamesh toma conhecimento da existência de Enkidu, e manda uma cortesã sagrada seduzir Enkidu, e introduzi-lo a hábitos civilizados. A mulher corta os cabelos de Enkidu, raspa os pelos, veste-o e ensina-o a comer pão e tomar vinho. Finalmente, leva-o a Gilgamesh. Ao se verem, os dois se estranham, medem força e lutam ferozmente. Enkidu faz Gilgamesh ajoelhar-se ou perder o equilíbrio e cair. Em outra interpretação, Gilgamesh acaba derrubando Enkidu. Seja como for, a luta termina empatada, os dois se abraçam e selam sua amizade. A vida na cidade, porém, os torna indolentes e preguiçosos e eles decidem, então, partir para aventuras que os desafiem. Primeiro, enfrentam um Baba, um gigante feroz e temível que vomita fogo, e vive na floresta de cedros. Gilgamesh arremete 8 furacões contra o monstro e os dois heróis matam um monstro Baba, cortando-lhe a cabeça. A segunda aventura é consequência direta da primeira. Ao regressar ao palácio, Gilgamesh se lava e coloca sua melhor roupa. Sua beleza atrai a deusa Star, que se apaixona e pede-o em casamento. Promete-lhe presentes magníficos, poderes e até a divinização. Gilgamesh recusa, desdenhando a oferta, e justifica que Ishtar abandona os amantes depois de esgotá-los. Ofendida, Ishtar se vinga, enviando o gigantesco touro celeste para destruir o herói e seu palácio. O touro, contudo, é derrotado por Gilgamesh e Enkidu. Inconformada, Ishtar amaldiçoa Gilgamesh e pune-o com a morte do amigo. Enkidu é tomado por uma doença fatal, e depois de 12 dias de sofrimento, falece. Gilgamesh se desespera com a perda do amigo. Tomado de pânico ao pensar que também um dia morreria, ele sai à procura de Usnapishtim, o único homem que foi poupado pelo dilúvio e que vivia nos confins do mundo, gozando do dom da imortalidade. O rei quer saber como poderia, também, alcançar a imortalidade. Depois de uma longa jornada, cheia de perigos e provações, Gilgamesh chega até Usnapishtim. Este lhe conta como foi o dilúvio, e tenta convencer o rei que sua busca é irrealizável. Gilgamesh insiste, mas Usnapishtim não cede. Contudo, a mulher de Usnapishtim, compadecida com o fracasso do herói, revela-lhe o segredo da imortalidade.
No fundo do mar, havia uma planta maravilhosa e quem a comesse seria eternamente jovem. O herói amarra pedras nos pés, mergulha no mar profundo e encontra a planta mágica. Fere as mãos para arrancá-la, mas consegue trazê-la à superfície. Mas não há como, e assim decide dividi-la com os anciãos de Uruk. Percorre, então, o caminho de volta. Cansado, adormece. Uma serpente sente o cheiro da flor, e se apossa dela, e logo muda de pele e rejuvenesce. Gilgamesh descobre que falhou e volta decepcionado para Uruk, onde volta a admirar suas muralhas e construções. O poema termina com a morte de Gilgamesh, o destino decretado por Enlil da montanha, o pai dos deuses foi cumprido. Os heróis e os sábios, como a lua nova, têm seus períodos de ascensão e declínio. Foi-te dado um trono, reinar era teu destino, a vida eterna não era o teu destino. Assim não fiques triste, não te atormentes. Ele te concedeu supremacia sobre o povo, vitória nas batalhas. Mas não abuses deste poder, procede com justiça com teus servos no palácio, faze justiça ante a face do sol. Considerada a primeira obra literária da história, a Epopeia de Gilgamesh mostra que as questões fundamentais da existência humana, felicidade, amor, sexo, amizade, poder, o sentido da vida, a certeza da morte e as incertezas do destino, acompanham o homem há milhares de anos. Gilgamesh, o herói em transformação, é um modelo de herói, com virtudes e defeitos humanos, que se arrisca ao novo, desconhecido e extraordinário e, com isso provoca profundas mudanças. A jornada do herói é a da transformação interior. No início do poema, a exaltação a Gilgamesh diz respeito à pessoa que ele se tornou ao final de sua jornada, o sábio que viu os mistérios e conheceu coisas secretas. A arrogância, truculência e luxúria de Gilgamesh são contestadas pelo seu povo. O governante pode tudo? Não, e os habitantes de Uruk reclamam aos deuses e pedem ajuda. Entendem que o líder deveria trabalhar pela harmonia da sociedade e não provocar a discórdia. Clamam por justiça e fim da opressão. Um interessante ponto de partida para refletir sobre a diferença de autocracia e tirania. Enkidu surge para desafiar Gilgamesh. A criação de Enkidu traz elementos intrigantes. Ele é criado pela deusa Aruru, a partir do barro, diferente da tradição hebraico-judaica que se refere a um deus criador masculino. Enkidu, como Adão, vive entre os animais e em harmonia com eles. Quem vai mudar esse cenário é uma mulher, a cortesã sagrada Shanya. O papel de Shanya é crucial, ela usa sua beleza e sedução para atrair o selvagem Enkidu e, através de relações sexuais contínuas, ensinar-lhe os fundamentos da vida civilizada, a comer alimentos elaborados, beber vinho, vestir-se e se expressar através da música e do canto. Shanya, cujo nome significa a alegre, é quem introduz Enkidu à vida em sociedade. As habilidades sexuais de Shanya estabelecem a diferença entre o sexo para a procriação e a sensualidade artística e sofisticada própria da civilização. Os mesopotâmicos entendiam a prostituição como uma das características básicas da vida urbana e civilizada. Daí entender o papel de Shanya, apresentar para Enkidu o mundo sedutor mais complexo da cultura humana. Quando Enkidu está morrendo, ele expressa sua raiva contra Shanya por tê-lo tornado civilizado, culpando-a por trazê-lo para o novo mundo de experiências que o levou à morte. Ele a amaldiçoa. O deus Shamash, o sol, intervém e lembra a Enkidu que Shanya o alimentou e o vestiu. Enkidu cede e a abençoa, dizendo que todos os homens a desejarão e lhe oferecerão joias de presente. Depois de deitar-se com Shanya 6 dias e 7 noites, Enkidu tentou voltar à sua vida selvagem, mas os animais fugiram dele. Assim como Adão, ao provar o fruto do conhecimento oferecido por Eva, foi expulso do paraíso, e Enkidu não era mais o mesmo depois do aprendizado dado pela mulher. Rompeu-se a conexão do homem selvagem com o mundo natural. Os animais o rejeitaram e ele, então, deve ir para o lugar onde esse conhecimento pode ser usado, a cidade. O encontro de Enkidu e Gilgamesh é outro momento-chave da epopeia. Enkidu é o reflexo do rei, são iguais mas não idênticos.
Tem a mesma força física e arrogância, mas diferentes experiências humanas. Enkidu não tem família, afinado com o mundo natural e selvagem. Gilgamesh tem pai e mãe, vive e governa uma grande cidade. Ambos heróis representam a polaridade entre natureza e cultura. Enkidu será o agente das mudanças de Gilgamesh. Inclusive na morte, Enkidu é um ponto de virada na jornada no rei. Enkidu, o selvagem, trará a Gilgamesh a oportunidade de se perceber humano, como todos os outros, e deixar de lado sua arrogância e sua recusa em aceitar o destino humano. A relação fraternal entre eles nasce de suas diferenças sobre as quais se equilibram, complementando-se e compensando o que falta ao outro. Talvez esse seja o sentido mais profundo da luta inconclusa entre eles, sem vencedor e vencido. Eles foram criados para equilibrar um ao outro, compensando o que falta no outro. A amizade de Gilgamesh e Enkidu se constrói na disputa, na escuta, na perda, no ganho, na cooperação, nos ciúmes, na vaidade, na lealdade, na coragem, na agressividade e na amorosidade. Sob uma visão psicológica, se vê Enkidu como o irmão sombra de Gilgamesh, sua criança interior, frágil e vulnerável, ou mesmo desprezada e humilhada. Para silenciá-la, o indivíduo desafia-se continuamente a provar sua grandeza, poder e força. Por trás desse comportamento, está a sociedade patriarcal, com suas imposições de sucesso e desempenho, seu desprezo pelos semelhantes, pela mulher, pelos animais e pelo meio ambiente. Daí, a arrogância, a intolerância, a vaidade desmedida e a intransigência. Há quem veja a relação fraternal entre Enkidu e Gilgamesh, similar à de Aquiles e Patroclo na Ilíada de Homero, sugerindo um relacionamento romântico, homoafetivo. Não há, na epopeia, nada evidente que possa sustentar essa hipótese. Talvez essas análises estejam dizendo mais de nossos parâmetros morais contemporâneos do que sobre os valores e mentalidade da história antiga do Oriente Próximo. Após aventuras e perigos, a epopeia aproxima-se de seu grande tema final, a busca da imortalidade. Cabe a uma mulher fornecer a chave do segredo a Gilgamesh. Ela fala sobre a planta capaz de dar a eterna juventude a quem a comece. De posse da planta, Gilgamesh, tomado de compaixão, se liberta da arrogância de rei, e decide levá-la a Uruk e dividi-la com os anciãos da cidade. Porém, uma serpente come a planta, roubando a imortalidade do homem. Impossível não fazer uma analogia com a serpente do Gênesis, que tirou a vida eterna de Adão e Eva, e levou-os à expulsão do Éden. Chegando a Uruk, Gilgamesh comenta com o barqueiro que o acompanha sobre a beleza e imponência da cidade, feita de tijolos cozidos, com suas muralhas, templos e jardins. Os versos anunciam: tudo isso era obra de Gilgamesh, o rei que conheceu os países do mundo. Ele era o sábio, viu os mistérios e conheceu as coisas secretas. Transmitiu-nos uma história dos dias antes do dilúvio. Fez uma longa jornada, conheceu o cansaço, esgotou-se em trabalhos, e ao regressar, gravou numa pedra toda a história. Essa era a imortalidade tão desejada por Gilgamesh, suas obras, a sabedoria alcançada e sua história transmitida às gerações futuras, enfim, tudo o que realmente fica para a eternidade. Ao longo da história, Gilgamesh enfrenta desafios, derrota monstros e deuses, e reflete sobre a mortalidade e a busca do significado da vida. Finalmente, após a morte de Enkidu, Gilgamesh enfrenta sua própria mortalidade e se dá conta da importância de deixar um legado duradouro através das obras e logros, que um já deixou atrás de si. O poema épico de Gilgamesh teve grande influência na literatura e na cultura da antiga Mesopotâmia, e também tem sido objeto de estudo na academia moderna. Além disso, a história de Gilgamesh compartilha semelhanças temáticas com outras epopeias e mitologias antigas, como a epopeia da Ilíada de Homero e a história do dilúvio na Bíblia. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo, e se gostou, deixe um comentário e um like, pois sua opinião é muito importante para nós.